Você acha que hoje a gente tá vendo aí, né, número de gente na própria vida aí muito alto aí, né? Sim. Inclusive até adolescentes. Já vi casos aí, me falaram de crianças de 6 anos, 7 anos, assim. Acontece. Você consegue, tipo, talvez, né? Eu sei que pode não ser tudo, mas falar, pô, cara, se às vezes tivesse uma nutrição adequada ali, a gente poderia diminuir isso, pelo menos. Quando a gente fala de suicídio, ela é um quadro final, mas é que ela é multifatorial. Multifatorial. Uma série de fatores interfere ali. Verdade. E nós não podemos negligenciar e falar que a questão nutricional também não está envolvida nisso. Porque a questão de você produzir neurotransmissores, né? Como nós falamos, da dopamina, serotonina, as catecolaminas, né? Que também nos deixam mais elétrico, noradrenalina, adrenalina, e as endorfinas, que são substâncias do bem-estar. Quando é que nós liberamos as endorfinas? Quando você pratica exercício físico, quando você come algo que você gosta muito, quando você faz sexo, né? Bem feito, né? Aí você libera essa substância. Muitas dessas pessoas, devido aos déficits nutricionais, eles não produzem isso. E a pessoa vai entrando num quadro de depressão e por aí vai. Tanto é que eu já atendi várias pessoas depressivas. E infelizmente nós sabemos que a depressão ela é uma porta de entrada para a pessoa tomar essa decisão, né? Sim. E quando eu faço a análise bioquímica, a pessoa deve tudo. Uma das que foi mais emblemática para mim foi uma moça que ela já tomava uma série de remédios. Eu fiz a análise nutricional, ela devia muitas vitaminas envolvidas nesse processo. Dopamina lá no chinelo e outras coisas mais. Aí eu terminei a consulta, ela olhou para mim e falou assim, ué, mas... o senhor não vai passar nenhum remédio pra mim? Não, eu falei, não, primeiro que eu sou nutricionista, eu não posso te passar remédio. E remédio é o que você já vem tomando e não tá resolvendo. Você tem que sair desse estado, procurar exercício físico, você mudar a sua alimentação conforme eu propus aqui pra você. O que eu posso fazer, por exemplo, tá vendo isso aqui que tá baixo? Eu posso te suplementar. Mas a pessoa ela não acredita no processo. O que você falou agora há pouco da senhora que começou a treinar e começou a ver uma melhora em todo o sistema dela. Sim. Então, a falta do exercício físico, como nós estamos falando, as pessoas estão ficando cada vez mais confinadas. A falta de uma alimentação adequada leva à deficiência desses neurotransmissores. É um cérebro que o tempo todo não está dando o máximo do que ele pode em termos de performance, de bem-estar. Outra coisa também que leva a esse quadro, a pessoa perder a identidade corporal, isso é importante. Perder a identidade corporal? Imagina uma pessoa que tinha um corpo de uma forma, e aí ele começa a desleixar. E ele pega uma foto de como ele era e olha hoje como ele tá. Isso é algo que joga essa pessoa para baixo. Principalmente quando ela não consegue retornar o que ela era antes. Joga demais. Joga a pessoa para baixo. E eu vi isso muito na pandemia. Pessoas que eram pacientes meus, aí sumiram, aí pós-pandemia voltou. Fica irreconhecível. Até porque eu tenho os históricos, né? E um recado que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo é justamente isso. Não deixa a coisa desandar demais. Eu não falei agora há pouco que mesmo que a pessoa emagreça, ficam resquícios daquele histórico de gordura e outras coisas mais impregnadas na massa muscular. E fora que é uma briga que a pessoa vai ter, às vezes, a vida toda. Vai ficar um certo grau de flacidez na maioria das vezes. A pessoa, às vezes, não vai ter uma mobilidade como ela gostaria, porque chega um ponto que o corpo trava. A pessoa não vai emagrecer e voltar para os seus 60, 70 quilos como ela era antes. Então é como um carro. Começa a não fazer manutenção no seu carro pra você ver daqui a um tempo. Daqui a pouco você pode vender ele, porque não compensa nem você consertar. Cara, sabe o que eu acho que é onde você mais sofre? Porque o cara que vai lá te procurar, no final ele quer um pouco de milagre, ele quer que você mude a aparência dele, ele quer que você mude a saúde dele. E eu vou num caso mais extremo, que é tipo uma pessoa que tem um problema de saúde, uma depressão e que vai lá e já toma um monte de remédios. E o médico, ele vai lá, ele prescreve um medicamento, esse medicamento pode agir efetivamente de forma direta para mudar a forma dele de pensar ou curar realmente alguma coisa dele. O seu, cara, você nunca vai conseguir entregar isso aí pra pessoa. Não de forma imediata. Isso mesmo. Entendeu? Você tem que convencer essa pessoa a acreditar num processo longo e que vai depender muito mais dela do que você tá passando para ela. É diferente da dose de remédio. A sua cura, ela não é direta. Você entende? A pessoa, você pode dar, você tá dando uma cura para ela. Mas só que a cura é dela. É um processo mais difícil. Sabe, é muito mais mental o que você faz. E entra o outro viés, eu concordo plenamente com você, que é o viés cultural. Isso aqui eu resolvo com remédio, isso aqui... É isso. É muito forte. Eu tô falando que é muito forte porque o que tem de pessoas que chegam lá pra mim, vamos pensar no caso de quem quer emagrecer. O cara já tomou de tudo que você pensar de remédio, mas ele não quis fazer o que tem que ser feito.
que é treinar, mudar o estilo de vida, mudar os padrões de Você compra. não toma remédio, não, Neymar? Não, graças a Deus não. Sério? Pra nada. Mas você é nada. contra remédio, sim? Ou depende da Depende. situação? Em algumas situações, há necessidade sim da pessoa utilizar, né? Sim. Por exemplo, minha mãe, ela tem um quadro que é o Parkinson, né, da idade, então ela tem que usar medicação, porque senão o tremor fica muito intenso. Mas no caso dela, eu inclusive consegui ajudar muito com fórmulas. Existem fórmulas. A gente entra com a mucuna, com a vitamina B1 em níveis mais altos, porque a deficiência de B1 também leva o tremor e outros fatores, então melhorou muito. Então não só a medicação. Então olha o que eu quero dizer. Sempre que há medicação, tem como você fazer uma suplementação, uma mudança na alimentação paralela para melhorar esse quadro. Igual nós falamos, por exemplo, estamos falando de pessoas de mais idade. Tem muitas pessoas que ela desenvolve um quadro chamado fibromialgia. Tem pessoas que realmente têm a fibromialgia. Foi ontem, eu atendi um paciente, ele falou, não, porque eu fui diagnosticado com fibromialgia. Eu expliquei para ele, assim, olha, primeiro que fibromialgia não é tão comum em homem. Então vamos fazer uma análise aqui de algumas vitaminas, uma delas é a vitamina D, que pode ser que você tenha deficiência de vitamina D e isso gera uma dor muito semelhante à fibromialgia. E mesmo que você tenha a fibromialgia, é interessante a gente reduzir o máximo de processo inflamatório no seu corpo. Agora eu vou explicar por que isso acontece. Não sei se vocês lembram quando a gente, né, hoje não faz isso mais, né, a gente comia galinha matada em casa às vezes, né, ou caipira. A hora que você quebrava o osso, né, que você terminava de comer, tinha uma película que revestia o osso, uma películazinha vermelha. Aquela película chama periósteo. E nós temos essa película também, que ela fica entre o músculo e o osso. Quando a pessoa tem uma deficiência muito severa de vitamina D, e como eu sempre falo, crônica, ela inflama esse periósteo. Então ela sente dor para todo lado. E eu já vi vários quadros, o paciente chega para mim, não, Elmar, eu tenho fibromialgia, fala, vamos olhar sua vitamina D, ela tá lá no chinelo, como se diz, tá no cheque especial. Fala assim, vamos fazer uma suplementação? Aí depois de um tempo a pessoa fala, Elmar, aquela incidência de dor diminuiu muito, e alguns até param mesmo de sentir dor. Então, na verdade, a dor se assemelha a uma fibromialgia, mas o problema é que ela tem inflamação crônica. E essas inflamações manifestam das mais diversas formas. Quer ver um exemplo? O que é muito comum as pessoas reclamarem de artrite, artrose. Muitas vezes é deficiência de ácido fólico. A pessoa tem inflamação o tempo todo, então as articulações não dão conta de suportar aquela inflamação constante e começa a provocar também essa inflamação, que é a osteoartrite ou até mesmo a própria artrose. Fora a questão também do excesso de peso sobre essas articulações. Então, mais uma vez, nós falando que a questão nutricional impacta muito em certos quadros que são patológicos e entra o que você falou. Às vezes a pessoa quer consertar com remédio e de repente não é necessário. Ou às vezes vai tomar a medicação, mas a gente faz a terapia nutricional junto. Pô, você falou que você não toma remédio, mas biotônico Fontoura você tomou. Opa, esse é... E era o de vidro. Você lembra o de vidro? Emulsão Scott, lembra? Cara, aquilo lá valia alguma coisa mesmo? Valia. No caso do biotônico Fontoura? Mano, aquilo lá era bula mentirosa, não? Não. Na verdade, ele tem ferro. Porque o que acontecia? Ele era para aumentar o apetite. Lembra das propagandas? Sim. Então, muitas crianças, quando tem a deficiência de ferro que gera a anemia, um dos impactos, né, dos sintomas da anemia é a inapetência, que é a falta de fome. Então, quando entra com aquela suplementação, porque ele tinha ferro, ele tinha vitamina B12, que também é uma das vitaminas importantes na formação das hemácias, você corrigia a questão da anemia. Então, automaticamente a criança começava a ter um apetite melhor. Outra coisa, não sei se vocês lembram os primeiros, tinha álcool. Tinha, o álcool, menino gostava, né? Dava um graça. Meu irmão bebeu 1 litro uma vez, ficou maluco. Doidão. Aí é catuaba, então. Aquilo lá com tipo álcool é catuaba. Mas era isso mesmo. É porque o álcool, em pequenas porções, ele estimula realmente o apetite. Não tô falando para ninguém beber, só tô explicando que fisiologicamente isso acontece. Então ele tinha para estimular o apetite. Então, e outra coisa também, o biotônico Fontoura tinha fósforo, tem fósforo, que é também para a parte cerebral. Então, assim, era um composto muito bom e era o que a gente tinha na época. Mas hoje já há condições de você fazer essa suplementação de forma isolada. Ao invés de usar um sulfato ferroso, você usar o ferro quelado. Não sei se vocês sabem, quando você pega um mineral e quela ele, quando vocês forem comprar qualquer mineral, vou comprar um zinco quelado, um ferro quelado. O processo de quelar é como se fosse garrar. A palavra quelar significa agarrar. Então imagina que isso aqui é um mineral, eu venho com um aminoácido aqui, por exemplo, uma glicina, e faço aquela ação. Então ele consegue passar pelo seu estômago e chegar até o intestino e ser mais bem absorvido. Nossa, e esse é um problema das pessoas. Vocês sabiam disso? A pessoa fala assim, não, mas a minha alimentação é adequada, a minha alimentação é equilibrada. Eu escuto isso de profissionais da área de saúde, dá vontade de rir. Fala assim, meu irmão, o que é uma alimentação equilibrada? Você tem certeza que o que você está pensando que é equilibrado, você consegue ofertar tudo que o seu corpo precisa para o seu propósito? E segundo, será que o que você come chega até a sua célula?
Porque como é que eu sei a certeza disso? Fazendo exames laboratoriais, não tem outro jeito. Sim. E às vezes eu mostro pra pessoa, depois, quando tem o retorno, fala aqui, ó, tá vendo tanto de coisa que você tá devendo? Você tá achando que você tá arrebentando a boca do balão, mas você tá devendo, porque o que tá sendo ofertado na sua alimentação ou é de baixa qualidade, ou você não consome o suficiente. E existe um outro agravante, que é o padrão intestinal de absorção. Hoje, por exemplo, nós estamos conversando aqui em língua portuguesa, num tom bem bacana, as pessoas conseguem nos entender. Começa nós começarmos a falar aqui em castelhano, depois para russo, aí cada vez mais vai dificultando a pessoa entender. A mesma coisa é o intestino. Se você não tem um intestino funcional, parte do que você come vai jogar tudo fora, joga tudo embora. E o álcool é um dos agravantes disso, né? Quem bebe muito, ele irrita muito essa mucosa intestinal, então parte do que ele come é jogado fora. Por isso que eles falam que o intestino é o segundo cérebro do corpo. Opa! É Tanto isso é que mesmo? é de onde que veio aquele termo enfesado, né? Enfesado. A pessoa fica nervosa, fica irritada, principalmente quando o intestino não funciona bem. É verdade. E em contagem de neurônios, nós temos tantos neurônios como temos no cérebro, você tem no seu intestino. Caramba. E é importante cuidar do intestino. Só que isso é uma coisa tão cultural, mas no Brasil, graças a Deus, está começando a crescer essa ideia de modular bactérias que vivem dentro do nosso intestino, né? Como forma de tratamento, inclusive, disso que nós conversamos, de depressão e outras coisas mais, mostrando a importância do intestino. Bactéria boa, né? Sim. Na verdade, o nosso corpo tem bactérias que vivem em simbiose. O que é isso? Ela pega parte do que você consome de alimentos, ela usa também e ela te devolve uma série de produtos finais que são bem-vindos. E dentro do nosso intestino tem que haver uma população maior de um tipo de bactéria que nós chamamos de bacterodetes. E uma população menor de firmicutes. Não tem como você eliminar isso aqui, mas é como você ter 2 inquilinos. Um inquilino é gente boa, até ajuda a cuidar do imóvel. Outro não, outro é só dar trabalho, então você tem que manter essa proporção. E hoje a gente vê muita gente com desbiose. E a desbiose, infelizmente, atrapalha esse processo.